O tema de hoje é o tema de uma obra que nós lançamos recentemente, fruto de uma pesquisa sobre o assunto religião. Por que a gente escolheu o assunto religião? Porque o assunto, o tema, ele ainda é motivo de muito debate, né? E escolhemos o título do livro Religio por estar mais afinizado com essa proposta de religio e religare, ou seja, religio, a veneração, a adoração por uma determinada força superior, e religare porque faz com que a gente novamente volte os olhos, a atenção para o sagrado, para o divino e as suas manifestações em nossas vidas. Claro que o tema religião, ele é polissêmico como a maioria das palavras que nós conhecemos, ou seja, existem várias interpretações, né? Mas nós trabalhamos com essas duas porque elas vão aí ao encontro das nossas necessidades no campo que nós atuamos dentro da aliança, que nós atuamos dentro do espiritismo adotado em sua expressão religiosa, né? Às vezes a gente vê determinados tipos de postura em relação ao tema, mais de embate do que de debate, né? E a gente não precisa mais de embates religiosos, porque já tem demais na sociedade. Nós não trabalhamos especificamente com esse conceito de o Espiritismo como terceira revelação, como se fosse a única ou a última, né? Acreditamos sim, endossamos sim a teoria e a proposta do Kardec como a terceira revelação. Mas veja bem, às vezes essa proposta, no ouvido de muitos militantes do movimento espírita, soa como se o Espiritismo fosse a única e a última das grandes revelações. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, o Espiritismo ele é um conceito. Em segundo lugar, movimento espírita é o quê? Movimento espírita é perfil psicológico, é perfil de grupo. Então, o nosso movimento espírita ele é um movimento como todos os outros movimentos religiosos e espirituais. Ele é fragmentado. Ele é dividido em guetos, em grupos específicos, e cada um faz uma leitura, e cada um acha que está com a verdade. Não, é assim que tem que ser, ponto final, né? O Brasil, especificamente no seu desenvolvimento cultural, a nossa base é o catolicismo. Ele ainda é muito forte dentro de nós. Isso é uma coisa que a gente não pode negar na nossa construção histórica, né? Então, quando a gente fala Quando a gente fala desse assunto, esse assunto, ele, na verdade, ele faz parte de uma trilogia, né? O primeiro livro que a gente lançou no Tempo do Comandante, alguns de vocês já conhecem, onde a gente faz ali um trabalho arqueológico nos documentos do Armon e tenta responder algumas questões que sempre foram grandes interrogações dentro do movimento espírita. É um resgate sobre a história do comandante. O segundo é um opúsculo, esse aqui, Experiência Mística e Espiritismo, está gratuito no site da Aliança. Eu disponibilizei lá para quem quiser. Tá? Depois, se quiser, depois eu passo para a Regina também, ela distribui para vocês aí. É um opúsculo que está em PDF, aonde eu tento, de alguma forma, entrar nesse conceito do que é o misticismo dentro do espiritismo, porque também é um tema que virou tabu dentro do movimento espírita. Com afirmações do tipo, o espírita não pode ser místico. Mas a gente precisa entender o contexto do Kardec na época, o que ele entendia por misticismo. E não tem nada a ver com o ambiente místico que nós criamos dentro da escola de aprendiz do Evangelho, por exemplo, ou dentro das nossas casas da aliança. Então, as pessoas confundem um pouco. Então, essa proposta do Experiência Mística e Espiritismo, ela vai nessa vertente aí, que corrobora, inclusive, com a nossa própria estrutura da escola de aprendiz do Evangelho, que é uma escola mística, tá? E o Religio, que nós estamos lançando agora. Bom, a religião é um dos componentes que fazem parte da estrutura de uma sociedade. Você não encontra nenhuma sociedade que não tem religião, que não tem algum tipo de conexão com o sagrado, com o divino. Desde os movimentos tribais, primitivos, nós vamos encontrar aí uma relação do homem com algo que ele desconhece.
Então, essa busca pelo sagrado, ela faz parte do DNA do homem. Né? Quando, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta onde está a lei de Deus, o que os Espíritos respondem para ele? Na consciência. O que significa isso? Significa que nós trazemos isso. Esse conceito materialista de ateísmo, ele é novo na sociedade, gente. Ele é novo no mundo. Se ele tiver mais de 250 anos, é muito. Isso se desenvolveu mais na Europa do período iluminista, ali, século XVII, muito em função do próprio posicionamento da igreja, né, com inquisição, com controle das pessoas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E aí a gente vai ver essa coisa do ateísmo proliferar. Mas mesmo o ateísmo é uma coisa que a gente precisa relevar na sociedade, porque é muito comum alguém aqui. Quem é professor aqui? Temos professores atuantes em aula? Tá. É muito comum hoje, eu vejo pelos meus alunos do ensino médio, virou uma modinha falar que é ateu. Ah, eu sou ateu, não acredito em Deus. Aí você chama o cara e fala assim, você não acredita em Deus por quê? Ah, não sei. Porque eu acho que não existe. Então, seja mais inteligente. Diga que você é agnóstico. Que é diferente. O agnóstico é aquele que precisa do quê? Você prove para ele. Agora, se você não vai buscar uma prova, você não pode falar que é ateu. Né? Aí para um, você, não, eu sou ateu porque a minha avó, que é uma pessoa muito boa, morreu. E nós oramos, fizemos de tudo, e um bandido salafrário, sem vergonha, está vivo aí, ó. Teve um câncer, curou, foi parar, levou 5 tiros, está vivo e continua fazendo. Que raio de Deus é esse? Não vou acreditar em Deus. Esse, ele é um ateu por rebeldia. Ele não é um ateu convicto. Ele só está nervoso com Deus, igual o filho fica nervoso com o pai, com a mãe, fica rebelde, vai embora de casa. Quero ser livre. Eu tenho alunos que falam que eles querem ser livres. Eu falo, é mesmo? Você paga suas contas? Então, acho melhor você deixar isso para mais tarde, né? Vai levando. E aí, a gente fala, olha, antes de vocês falarem que vocês são ateus, primeiro vai entender por que você é ateu. Se você pesquisou, se você foi atrás, se todas as respostas que te deram, você não se sentiu satisfeito, então você pode dizer que você é ateu. Porque você é ateu por convicção. Ou seja, você merece respeito intelectual das pessoas. Por quê? Porque você foi atrás, você pesquisou, ou seja, do ponto de vista filosófico, ninguém conseguiu te satisfazer. Beleza. Então você, de fato, formou um conceito sobre Deus, mediante um estudo, uma análise. Então você é ateu. Agora, se você não fez nada disso, você só está nervosinho ou está na modinha, fala que você é agnóstico. Não acredito em Deus, mas também não desacredito, porque nunca fui atrás, ninguém provou, então sou agnóstico. É o São Tomé, só acredito vendo. É melhor assim, é mais inteligente, né? Então, quando você lança essa proposta das estruturas sociais, você não encontra nada na sociedade que não tenha um perfil religioso. Um impulso religioso, uma conexão com o sagrado. Veja que colonização dos Estados Unidos foi colonizada por quem? Por protestantes ingleses. Estavam em busca de uma nova oportunidade, sim, que foram expulsos da Inglaterra, sofreram perseguição religiosa e tal. Então ali eles estavam motivados por um ideal maior, claro, queriam ganhar dinheiro, queriam progredir, tudo isso. Mesmo porque o catolicismo nessa época oferecia para eles muito mais vantagens, o protestantismo oferecia muito mais vantagens do que, né, o catolicismo, porque para o catolicismo até final do século XIX, virada para o XX, qual era a ideia que prevalecia? A riqueza te leva à luxúria, a luxúria te leva ao pecado, o pecado te leva ao inferno. Então, não progrida materialmente, deixe isso para quem entende do assunto. E o protestantismo, criado por Martinho Lutero e João Calvino, dizia justamente o contrário, principalmente o calvinismo, que dizia, se você trabalhou, prosperou, ganhou dinheiro, porque Deus te abençoou. Então, os burgueses, os comerciantes, se afinizaram muito mais com o protestantismo na Inglaterra do que com o catolicismo. Ou seja, se eu tenho uma religião que me abençoa,
eu vou ficar do lado dela, para mim é muito maior, porque é uma conveniência econômica. E aí foram para a região dos Estados Unidos e fundaram a América, e aquilo ali, né, criaram uma ideia de que os Estados Unidos foi escolhido por Deus para ser a polícia do mundo. E eles cresceram com isso na cabeça. Por isso que é a potência que é hoje. Entendeu? É um ufanismo, uma vaidade, é tudo isso. Mas veja bem, no fundo ali tem uma questão do sagrado envolvida. Então, seja por um lado mais materialista ou não, porque você tem uma contrapartida na Índia, né, que é um país de miseráveis, mas um país em que tem uma tradição espiritual muito forte, né, muito conectada com o sagrado, com o desprendimento, essas coisas todas. Então são os opostos. Mas vejam que o sagrado ele está inserido em todos os momentos da sociedade. Então não existe uma sociedade que não se desenvolveu com essa questão da religião. Ok? Bom, vamos lá para o Brasil. A gente chega aqui no Brasil, colonizado pelos portugueses, católicos fervorosos, né? Eu falo muito com os meus alunos que nós não temos uma tradição aqui, histórica do Brasil, onde a gente de fato faz uma análise dos nossos heróis. Os nossos heróis, do ponto de vista humano, não é super-heróis. São pessoas que se dedicaram a uma causa, apesar da sua condição de humanidade. Porque nós temos o hábito de criar uma imagem de pessoas que estão fazendo coisas muito legais e achar que essa pessoa é perfeita, né? Mas não, fulano, isso não é herói, isso aí tem outro nome. Quem sabe qual é? Ídolo. A gente cria ídolos. Agora, heróis são aquelas pessoas que se dedicam ao bem, que fazem alguma coisa pela sociedade, aquele que se desdobra para ajudar o próximo. Esse cara é um herói. Por quê? Porque ele se diferencia, ele vai além daquilo que é a sua obrigação social. Ok? E nós no Brasil não temos essa tradição. Por quê? Porque a gente aprendeu que a nossa história tem que ser motivo de chacota. Pega o Dom João VI, por exemplo. O Brasil praticamente nasce com o Dom João VI, quando ele vem fugido lá de Portugal. Fugido entre aspas, né? Por causa da ameaça do Napoleão invadir Portugal, eles vieram para cá, toda a corte portuguesa veio para cá. O primeiro filme que nós tivemos que retratou a história do Dom João VI, retratava ele como um bobalhão, que é um filme dirigido pela Carla Camurati. Como é que a gente consegue construir uma história forte, sólida, com historiadores com essa cabeça? Ridicularizando a nossa história. Como se do outro lado do continente não tivéssemos pessoas que foram extremamente valorosas e são valorizadas pela sua história, que não tinham seu componente humano. A gente faz isso com as pessoas. A gente faz isso com os médiuns dentro da doutrina. A gente endeusa tanto um determinado médium que quando conhece ele um pouquinho mais próximo, vê que ele tem um lado muito humano, a gente se decepciona. Fala, nossa, eu não sabia que fulano era desse jeito. Pois é, você esqueceu que fulano antes de ser médium é humano. Tem necessidades. A mediunidade foi só uma condição que deram para ele de prova que ele pode se dar bem com ela ou não. Mas é tão humano quanto qualquer um de nós. Sem diferença. Mas a gente vai criando, né? Vai idealizando as pessoas de uma forma, e aí entra num processo de decepção e fala, nossa, me decepcionei com fulano. Na verdade, a gente se decepcionou conosco mesmo, né? E muitas vezes o fulano falou, mas quem disse para você que eu sou assim? Eu não disse para você. Eu saio pregando que eu faço isso, que eu sou assim, que eu tenho tal virtude. Eu nunca falei isso. É muito perigoso, é muito tênue essa linha. A gente tem que tomar muito cuidado com essas idealizações na nossa cabeça. E a nossa história, ela foi desenvolvida por pessoas que deram valorosas contribuições na sociedade. A gente pega, por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Né? A gente acha que Pedro Álvares Cabral, do nada, né? Antigamente falava que não, foi um vento que trouxe a caravela, eles nem vinham para cá, iam para a Índia, conversa. Isso aí já foi derrubado faz tempo. Ele sabia exatamente onde ele ia. Gente, Pedro Álvares Cabral era um militar.
Ele era um militar da Ordem de Cristo. Sabe de onde vem a Ordem de Cristo? Sabe aquela cruz que tinha nas caravelas, aquela cruz vermelhinha? Vocês não lembram de onde vocês viam essa cruz em outro momento da história? No peito de quem? Dos cruzados. Os cruzados tiveram que fugir da França, porque os cruzados eles enriqueceram, né? Eles começaram a trabalhar com muito dinheiro, inclusive eles emprestavam dinheiro para reinados, e emprestaram dinheiro para o rei da França, né? Filipe o Belo, que era um grandíssimo de um ser humano cheio de imperfeições. E quando ele viu que não ia ter dinheiro para pagar, ele mandou perseguir os cruzados, né? Os templários especificamente. Eles tiveram que fugir da França. Portugal deu guarida para eles. E ali se formou um grupo de templários. E Pedro Álvares Cabral fazia parte desse grupo. Era um militar, um desbravador, e veio para cá com as caravelas. Gente, para pensar. Quem é o doido que vai entrar numa caravela e não sabe para onde vai? Ah, eu estou indo atrás de dinheiro. Aonde, cara? Não sei, falaram que tem uma terra ali, mas você não sabe. Eles sabiam que iam chegar em algum lugar, mas não tinham a menor ideia se isso ia dar certo ou não. O cara tem que ter espírito aventureiro. O cara tem que ter muita coragem. E outra, movido por uma fé. É diferente. Então não é do nada, os caras chegaram aqui. Sabiam onde iam, mesmo porque Portugal já sabia da existência do Brasil 2 anos antes, 3 anos antes de 1500. Já tinha o Duarte Pacheco, que deu uma passadinha ali no litoral norte e falou: ô Dom Manuel, tem terra sim. Ah, é? Então vamos programar para mandar alguém para lá. E vocês pensam que foi fácil? Assim, quem é o show, pessoal? Quem quer ir para um lugar que a gente não sabe aonde nem quando vai chegar? Os portugueses olharam para o povo. Você está maluco, rei? De jeito nenhum. Mas aí precisaram do apoio de quem? De pessoas que tinham coragem e tinham eram movidos pela fé. E aí que a frota do Cabral veio para cá. Nesse momento já houve uma inspiração. Completamente. Aí você lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que muitos historiadores desdenham dessa obra. Claro, eles não vão ter a visão do que acontece no mundo espiritual. E quando você lê, a impressão que dá é que Humberto de Campos Humberto de Campos não conhece a história do Brasil. Não é possível. Mas se você olhar do ponto de vista espiritual, já tinha todo um planejamento, aquelas pessoas foram escolhidas a dedo, tinham essa missão de chegar aqui. Né? E aí, justamente por causa do quê? Porque a implantação do Evangelho na Palestina não deu certo. Né? O cara apareceu lá, trouxe a mensagem, a gente pregou ele numa cruz e falou: tchau, queridão, abraço pra você. Porque não foi Roma que pregou o cara lá. Os judeus. Roma só fez aquilo que os judeus queriam, que era conveniente para eles, né? A gente aprende isso na escola. O que os judeus queriam era aquilo. Vocês acham que o Hitler tinha aquele poder todo na Alemanha por quê? Um homem sozinho faz uma guerra? Ele precisa de pessoas que comprem a sua ideia. Pois é, o povo alemão comprou a ideia do Hitler. Falou, beleza, vamos lá, estamos juntos. Senão ele não seria nada. Jesus foi crucificado por quê? Porque os judeus foram lá e falaram: estamos juntos, prega esse homem na cruz. Acabou. Pronto. Alimentou a sanha de Roma. Então nós tivemos aqui a colonização portuguesa. Em 1808 começa com a chegada da família real no Brasil. Vieram para cá também os protestantes, que é o que a gente chama de protestantismo de imigração. Então veja bem, olha só que interessante no projeto espiritual, como ela colocou, do Brasil. Colonização católica, tá? E já vieram os protestantes para cá. Olha que interessante, já começou a abrir, claro que um pouquinho antes, em 1557, nós já tínhamos aqui, onde é o Rio de Janeiro, um grupo de protestantes calvinistas que queriam tomar já o Brasil, né? Porque era uma disputa danada entre Portugal, França e Espanha. Então já tinham fundado um núcleo aqui no Rio de Janeiro chamado França Antártica, que era protestante. Aí quando chega
Em 1808, a família real, esses aqui Portugal já tinha expulsado eles daqui. Em 1808, o Dom João VI traz um grupo de protestantes para cá também. Então começa a semente do evangelho ser plantada pelas duas maiores vertentes religiosas que existiam na Europa, que era o catolicismo e, a partir de 1517, o protestantismo. O movimento protestante é o que deu origem às ditas igrejas evangélicas, né? O protestantismo, a ideia do Lutero, criador lá, o fundador do protestantismo, não era fundar uma nova religião. O Lutero queria reformar a Igreja Católica. Ele queria acabar com a indulgência, que é o pagamento do pecado. Ah, você tem um pecado? Faz uma doação para a igreja para perdoar os seus pecados. A simonia, que era a venda daquelas relíquias. Olha, esse ossinho que está aqui pertenceu à perna de Santo Antônio. Né? Esse pedaço de tecido é da túnica de Jesus, quando ele morreu lá na cruz. Essas coisinhas que a igreja fazia, esses contrabandozinhos, né? Era uma fraude danada, mas era uma forma de adquirir dinheiro e cada vez mais manter a população ali focado nas ideias que o catolicismo estava formando. Mas já há um projeto espiritual para o Brasil. Se aproveitando de quem? Justamente de uma circunstância de Dom João VI vindo para o Brasil. Na verdade era Dom João, se tornou Dom João VI no Brasil. E aí começa a nossa história espiritual, com o catolicismo e protestantismo. Claro que o protestantismo só adquiriu força muito tempo depois, porque durante muitos anos a hegemonia foi da Igreja Católica. Né? Você pega aqui na virada do século XIX para o século XX, em cidades do interior, você jamais poderia falar que era espírita. Nunca. Porque as pessoas não passavam nem na rua, ficavam na sua casa, o padre não deixava. Mandava condenar, falava, não passe, não converse com fulano, com tal família, porque eles são espíritas. Oi? O Chico viveu já, mas ele ainda viveu o final disso, né? Um pouquinho antes, a coisa já ficou feia aqui no final do século XIX para o XX, que foi quando o espiritismo chega no Brasil. Aí nós temos o nosso acolchoado doutrinário no Brasil, que está afincado nesses três pilares: catolicismo, protestantismo e o africanismo, que já estava no Brasil desde 1530, as manifestações dos candomblés. Todo mundo sabe o que é candomblé? O que significa candomblé? Alguém sabe? Candomblé é dança. Tá? Então, as manifestações religiosas africanistas, que eram muito procuradas, inclusive pelos senhores de engenho, para curas. Medicina, gente, não tinha para todo mundo. Né? E funcionava. Por quê? Porque a mediunidade se manifestando ali também. Então, o nosso tripé é as duas vertentes do cristianismo no protestantismo e no catolicismo, e uma base africanista muito forte, que entra no terreno das religiões mediúnicas. Na verdade, o africanismo preparou o terreno para o espiritismo. Quando chegou o espiritismo no Brasil, ali por volta de 1875, mais ou menos, chegaram os primeiros livros do Kardec aqui, as práticas do africanismo já existiam no Brasil, praticamente. Você pega Nordeste, a região Centro-Oeste e Sul, o africanismo já tinha proliferado muito, né, as manifestações religiosas africanas. E os índios? Então, a questão da cultura indígena, ela só foi absorvida no processo religioso do Brasil quando surge a Umbanda, que já é uma coisa mais tardia, ali 1920, 1930, no Rio de Janeiro, ali, que surge ali. Existe uma história que a Umbanda teria nascido com o Zélio Fernandino de Moraes, ali por volta de 1900, década de 30. Mas veja bem, as manifestações de Umbanda, elas já existiam. O Zélio Fernandino de Moraes, eles dizem que é o fundador da Umbanda, ele apenas oficializou o culto, né? Falou assim, olha, existe um culto aqui agora e onde nós utilizamos de todo o sincretismo religioso brasileiro, que é a formação da cultura indígena, da pagelança, da cultura africanista e muitos elementos, o católico, o muçulmano. Mas de onde que veio o muçulmano? O muçulmano já veio junto com os escravos africanos. Tinha um grupo
Tinha um grupo de africanos no Brasil escravizados que se chamavam malês. Quem eram os malês? Os malês eram os escravos muçulmanos do norte da África, que foi ocupada pelos muçulmanos. Aliás, é um dado que poucos historiadores falam sobre isso. A escravização muçulmana é infinitamente pior do que a escravização portuguesa. Eles eram muito mais cruéis, sabiam disso? Os muçulmanos, muito mais cruéis do que os portugueses. Então, todo o norte da África, a partir do final já do século VII, eles já começaram a dominar. Então, os escravos que vinham dessa região já tinham a roupa branca, por exemplo, o turbante é muçulmano. Aquele chapéuzinho que eu esqueço, não me lembro mais o nome, que muitos pais de santo usam, é muçulmano. Veio junto com os primeiros escravos no Brasil, de origem malê, que eram os escravos muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe. E eles eram soberbos, tá? Geralmente eles eram utilizados para ser o capitão do mato do grupo. Por quê? Porque eles tinham mais instrução. E um outro detalhe, como eles pegaram escravos de várias regiões da África, cada região era uma manifestação religiosa diferenciada. Tinha uma união em torno dos orixás, mas falavam línguas diferentes e tinham culturas diferenciadas. Então o que aconteceu? Eram politeístas. Os escravos muçulmanos não eram politeístas, eles eram monoteístas. Então eles se achavam superiores. Então eles adoravam ser capitães do mato. Era para castigar mesmo o pessoal. Falar, vocês são politeístas, vocês são infiéis. Eles eram usados para isso. Então a nossa cultura, quando veio para a cultura africanista, já tem esse elemento muçulmano incorporado nela. Então o que é o sincretismo religioso no Brasil? Ele é a mistura do africanismo com algumas coisas do Islã, o catolicismo, a pagelança e um pouco do espiritismo. Agora tem um detalhe interessantíssimo. Em cada lugar, por exemplo, você pega em São Paulo, cidade centro de São Paulo, ali, a capital. Em cada bairro de São Paulo, alguns terreiros de Umbanda têm características diferentes. Se você pega terreiros de Umbanda próximos do bairro da Moca, você vai encontrar um elemento católico muito forte. Por causa da prevalência do catolicismo ali, dos portugueses, dos italianos. Então, eu estudei sobre o assunto que me diz que eles eram obrigados a praticar, no caso do catolicismo, a prática o deles. culto aos santos. Então eles, por exemplo, eu cultuo e sou felicidade, São Jorge. Associava. Nossa Senhora. Então eles falavam que eles estavam praticando. Na senzala. Na senzala você tinha ali os escravos, eles para dizer que eles estavam cultuando o catolicismo, eles associavam os orixás, que são os deuses do africanismo, aos santos da Igreja Católica. Santa Bárbara, por exemplo, ou Nossa Senhora dos Navegantes, é Iemanjá. E assim, Perdão, Santa Bárbara é Iansã, Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá. Mas existem outras interpretações também. Você pega aquele das flechas. São Sebastião, Oxóssi, você entendeu? Então eles vão fazendo essa associação, que era para enganar os portugueses, né? E aí surge o que a gente chama de sincretismo religioso. E aí começa a ter a mistura. Mas a mistura de fato já muito enraizada, a gente vai ver com a manifestação da Umbanda no Brasil, já entrando no século XX. Beleza? Bom, o espiritismo no Brasil. Veja bem, o espiritismo no Brasil, ele se aproveitou já de um momento específico, por quê? Nós tivemos, chega mais ou menos ali por volta de 1875, com os médicos homeopatas e os magnetizadores. Eles vieram para o Brasil mais ou menos nesse período, já trazendo uma ideia de que existe uma alma, de que existe algo além da matéria, que sobrevive, que pode se comunicar. E aí já começa a preparar o terreno, porque dentro da igreja do catolicismo também acreditam que a alma, você vai viver em outro mundo, mas não acreditam na manifestação, fala que é coisa do demônio, essas coisas, né? Então, assim, existe essa diferenciação, porque não são religiões mediúnicas. Tá?
embora muitos padres sejam médicos, né? Mas, enfim, aí já é outra conversa. Eu gosto muito, eu brinco muito com o pessoal, porque quando a primeira centro espírita que eu frequentei, espiritismo mesmo, porque eu também nasci na Umbanda, foi o Grupo Espírita Itaporã, que era uma casa do antigo setor 3, lá no bairro do Tatuapé. Ela foi fundada por uma aluna do Edgar Armon. E o padre da igreja, lá no Tatuapé, que era o responsável por ele tomava passe lá, no centro. A gente cansava de fazer reunião com ele, ele falou assim, eu adoro isso aqui, mas o meu compromisso é lá. Pô, jamais a Cúria pode saber que eu estou aqui. Se souber, eu estou arrastado, né? Mas ele ia tomar passe no centro. E ele ia bem à tardinha, assim, que era o horário só do pessoal que era a turma do Jaque. Todo mundo sabe quem é a turma do Jaque, no centro? Já que você não faz nada, é aposentado, você fica até a turma do Jaque. Então os aposentados iam bem tardinho, assim, no final da tarde, porque era só os aposentados, quem trabalhava só podia vir à noite, e ele ia lá tomar o passe dele lá. Ele era o padre responsável pela paróquia lá da igreja de Santo Antônio. Eu posso falar porque ele também já morreu. E a gente adorava ele, né? Porque ele era uma figura muito simpática. Ele falava, olha, eu sou médium, eu vejo os espíritos na igreja, tento fazer uma desobsessão, claro que não aos moldes do que se faz aqui, nem posso ir por esse viés, mas o meu compromisso é lá. Então eu venho buscar força, venho buscar renovar minha fé aqui, venho adquirir um pouco mais de conhecimento, né, porque aqui tem liberdade, mas o meu compromisso é dentro da igreja. Difícil, né? Então. Mas a igreja jamais permitiria isso, né? E aí nós tivemos o evento da Proclamação da República, 1889, quando o Brasil deixa de ser monarquia e os republicanos, muitos vieram da França. Quando vieram da França, alguns já vieram já com a proposta do espiritismo. Porque existe uma coisa muito interessante. Embora eles quisessem romper com o catolicismo, eles queriam romper com o movimento católico, não com o cristianismo. E aí eles encontraram no espiritismo uma coisa que seria para eles perfeito. Uma doutrina que tem filosofia, ciência e religião, tudo junto. Né? Aquela empate, né? Republicana era tudo intelectual francês e tal, vieram para cá, não, agora nós temos essa religião, isso aqui. Claro que a proposta religiosa, eles falavam que era questão moral e tal, eles davam ênfase ao fenômeno mediúnico e à questão filosófica. Mas os republicanos já começaram a incentivar o espiritismo no Brasil, mesmo porque nós tínhamos uma educação chamada positivista, que era uma educação avessa a qualquer manifestação religiosa. É daí que a gente já vê a dificuldade do espiritismo em se estabelecer como religião. Porque os positivistas não aceitavam religião. Religião para eles era aquela ideia de igreja, de formalidade, de sacerdote, essas coisas todas. Então o espiritismo no Brasil ele tem a sua base mais no fenômeno mediúnico e na proposta filosófica. A questão religiosa ela ficou com uma interpretação de conceito moral e fica à vontade para quem acha que tem maturidade para isso. Não deram muita trela. O espiritismo foi a religião que quebrou a hegemonia da Igreja Católica no Brasil, por isso que os padres perseguiram muito a doutrina espírita. Muitos centros espíritas, em algumas cidades do interior, só sobreviveram, principalmente nesse início, graças a uma outra organização que é muito conhecida. E que, inclusive, muitos positivistas, e até o Dom Pedro II pertenceu a essa organização, a maçonaria. A maçonaria protegeu muito o centro espírita, porque tinha muitas autoridades vinculadas à maçonaria, delegados, políticos. Então, muitos centros espíritas, você pega aquele espírito médico que escreve através do Bacelli, qual é o nome dele? Doutor Inácio? É isso? Inácio Ferreira? Inácio Ferreira pertencia à loja maçônica lá da região dele. E ele, numa das literaturas dele, ele fala que, graças à maçonaria, os centros espíritas da região não foram fechados. Porque os padres queriam fechar. A campanha era muito forte. Por quê? Porque a fatia do bolo ficou menor. O espiritismo ensina as pessoas a questionarem, a raciocinarem, a fazer aquela velha pergunta, por quê? E porque sim não é resposta. Mistério de Deus não é mais resposta. O espírita não gosta disso. Né? Ainda que tem coisas que a gente não entenda,
A tua alma tem que estar satisfeita com alguma coisa, senão não vale a pena. Por isso que o Kardec era um pedagogo, um cientista, né? E começam os grandes embates em relação a ideias. Por quê? Nós temos aqui, no interior de São Paulo, tivemos o Caiba Schutel, por exemplo, que ele entrava em embates com os padres da igreja. Discutia, assim, do ponto de vista doutrinário, né? E assim, ele arrepiava, né, o pessoal. Não dava moleza, não. Ele questionava, e aí o padre falava, ele ia e perguntava em cima. Então existiram grandes debates ali na região de Matão. Exatamente, na região de Matão. Quem é Caiba Schutel? Vocês não sabem quem é Caiba Schutel? Ainda não. Não? Vocês vão saber. Vocês vão saber. Vocês vão saber no curso. Caiba Schutel foi um dos grandes espíritas aqui no Brasil, já naquele comecinho da virada do século. É do mesmo período do Eurípides Barçanufo. Ele trabalhou. Vocês vão estudar a bibliografia dele. Ele foi um dos grandes espíritas no Brasil. Ele fundou uma editora, fundou um jornal espírita. E tinha um centro também, chamava Amantes da Pobreza, o nome do centro dele. E ele teve muitos embates com a Igreja Católica na região, né? E os padres adoravam ele, adoravam aquele fogo dele. Então, o que acontece? Nós começamos a ver no Brasil uma popularização do quê? Das religiões mediúnicas. Veja bem, aqui nessa época, início do século, Umbanda e Candomblé, manifestações africanistas, era totalmente mal vista e acabou, não tem conversa. Isso aqui, nem pensar, né? Ou seja, tinha essa visão preconceituosa. E aí o Espiritismo vem com essa proposta, aonde ele lança o quê? O debate. Vamos conversar. Existe uma diversidade religiosa, não é só no Brasil, é no mundo. E o Brasil, com essa característica que nós temos de religiosidade, de misticismo, essa mistura de africanismo, catolicismo, espiritismo, o Brasil é um país místico, gente. Por natureza. O que é o misticismo? Não vou me alongar muito, senão eu saio do foco. O misticismo é essa capacidade do ser humano de buscar uma conexão com Deus através do silêncio, da meditação, da dança, da prece, da invocação, seja qual for a sua forma. É o religar, é o se entregar a Deus, é buscar Deus de alguma forma. Isso é uma característica mística. E nós temos isso de sobra nas várias manifestações religiosas. Então, nós tivemos aí, o Espiritismo ele funcionou como, em seus primeiros anos, como uma forma de resistência do chamado monoteísmo ético. Gente, olha, a gente fala muito de alguns grupos islâmicos terroristas que tocaram terror no mundo, porque os muçulmanos sempre tocaram terror no mundo, gente, sempre. Essa história de que eles são bonzinhos, muito cuidado com isso. Existem comunidades muito saudáveis, no Brasil principalmente, mas por quê? Porque o Brasil é um país que tem uma característica específica no campo da religiosidade. Vai ver o que os muçulmanos estão fazendo na Europa. Os grupos que vão se instalando em alguns lugares, na Alemanha, por exemplo. Alguém conhece alguém que mora na Alemanha? Pergunta para eles. O que os muçulmanos, as comunidades muçulmanas fazem lá? Eles fecham o bairro. Você não pode entrar. E eles montam a sinagoga deles. Agora, tenta montar um centro espírita num país islâmico. Nem tente. Nem tente, porque não vai rolar. Entendeu? Então é assim, a gente tem o Emmanuel, muito sutilmente no A Caminho da Luz, dá algumas dicas. Claro que nós temos um representante do Islã no Brasil, aquele sheik, muito simpático. Ele vive em eventos, inclusive conosco, espíritas, mas isso são comunidades à parte. A maioria da comunidade islâmica não tem esse tipo de pensamento, gente. São a França sofre bastante também, né? A França, exatamente. A França está sofrendo muito com as comunidades islâmicas lá. Ela ainda está tentando rebater, tirar algumas coisas que eles usam, porque eles querem usar prevalecer a religião deles no território francês. Exatamente. E a França não está deixando. Porque os muçulmanos eles têm uma lei chamada Sharia. Eles querem seguir a Sharia. Mas você não está no país muçulmano.
É a lei do país que prevalece, a constituição do país. Então, é um problema isso. Por quê? Porque o Islã foi politizado. O Maomé foi muito inteligente, ele politizou o Islã. Politizou. E a Igreja Católica, ela ia pelo mesmo caminho, tá? Isso só acabou por causa da Revolução Francesa, de certa forma. Também é uma outra história completamente distorcida. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, esse monoteísmo ético que vem das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, por que é chamado de monoteísmo ético? Porque ele te traz uma orientação de conduta dentro de um manual. No judaísmo, qual é o livro? Torá. No cristianismo, a Bíblia. No Islã, Corão. Ok? Então, esses livros são livros de orientações de comportamento também. Por isso que é chamado de monoteísmo ético. E o Espiritismo, ele entra nesse globo, nesse colchão, vamos dizer assim, nessa colcha de retalhos, como uma proposta cristã. Mas uma proposta cristã independente, racional. Ou seja, com liberdade de fazer questionamentos. Tá? Esses caras aqui, que é o que a gente ia começar a falar agora, ó, Carbachuta, Batuíra, Jesus Gonçalves, Eurípides Barçanufo, Anália Franco e o Bezerra de Menezes, tinham outros também. Coloquei aí aqueles que eu lembrei. Eles são conhecidos como bandeirantes do Espiritismo. Por quê? Esse pessoal, eles fundaram, criaram projetos não só vinculados à questão religiosa, não só vinculadas ao Espiritismo, mas dentro desses projetos do Espiritismo, eles abriram projetos sociais. Trabalhos de caridade. Anália Franco fundou uma escola lá em São Paulo, internato de mulheres. Carbachuta, como eu já falei, abriu um jornal, Centro Espírita Amantes da Pobreza, fazia debates com a Igreja Católica. O Batuíra fazia muito trabalho de caridade. O Jesus Gonçalves trabalhou muito com rancenianos. E você tem o Eurípides Barçanufo, enfim, uma série de pessoas que começaram a agir no campo social. Qual era a função desse pessoal? Era uma espécie de trincheira ideológica, porque aí os espíritas passaram a ser conhecidos como fazedores de caridade. Projetos sociais. Tem pacto com o demônio, mas fazem caridade. Não é? São bonzinhos, né? É, a gente vê muito isso em alguns manifestantes assim no YouTube, pessoas extremamente inteligentes dessas vertentes do cristianismo, né? Eu lembro, não vou falar de um, por uma questão ética, muito inteligente, gosto de assistir algumas coisas dele, que uma vez uma pessoa perguntou assim, o que você acha de Chico Xavier? Aí ele responde assim, olha, Deus não ama mais a mim do que ele. Gente, eu não posso achar que pelo fato dele ter umas ideias equivocadas, Deus não o ame. Deus ama a ele tanto quanto ama a mim, é seu filho também. Tem umas ideias meio erradas, né? Vai ter que passar um pouquinho lá no inferno e tal, não sei o quê, mas ele vai ser recompensado porque fez muita caridade. Então, mas, enfim, mas olha onde eles pegam. Fez muita caridade. Ajudou muita gente. Então, isso aqui protegeu a doutrina durante muito tempo, porque nós éramos conhecidos como fazedores de caridade. Adorávamos o demônio, mas fazíamos caridade. Contei a história aqui, vocês conhecem aquela história da Dona Maria, né? Aquela senhora que morava no interior, que fazia muita caridade, e todo mundo conhecia ela, e era uma loucura, e tudo era Deus, Deus, Deus para cá, Deus para lá, e a rádio da cidade foi vendida por um cara que era ateu. E ele ficou muito incomodado com a popularidade dela, porque tudo era Deus, 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 Deus. Um dia, o Brasil entrou em crise, o que é uma raridade o Brasil entrar numa crise. E o Brasil entrou numa crise econômica daquelas assim, né? E a Dona Maria não pôde mais ajudar, porque ela também foi, né? Os mais pobres sempre são mais sacrificados. E aí o dono da rádio teve a seguinte ideia, ela não vai parar de fazer caridade, nós vamos mandar um caminhão cheio de coisas para ela continuar distribuindo para as famílias que ela ajuda, mas nós vamos dizer que foi o diabo que mandou. Aí estava lá a rádio para entrevistar ela, Dona Maria, a rádio mandou isso aqui, que bênção, que bênção, que bênção. Mas tem um detalhe,
Eu sinto lhe informar que foi o diabo que mandou isso aqui. Parou, né? E o dono da rádio lá, esperando, né, o que ela ia falar. Ela parou, baixou a cabeça. Para você ver como são as coisas, né, meu filho? Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Não pegou a mulher de jeito nenhum. Então, esse pessoal, eles ajudaram o Espiritismo a se proteger dessa investida. Porque não adianta adorar pílula, porque a gente estamos entre adultos, futuros expositores e dirigentes, nós somos muito perseguidos. Hoje nós temos uma relação muito mais saudável, né, porque as religiões estão se unindo por necessidades em comum, né, por questões em comum, caridade, solidariedade, isso é ótimo, isso mostra que o ser humano está, em alguns aspectos, está evoluindo, mas nós somos perseguidos. Isso é histórico. O movimento espírita só sobreviveu por causa desse pessoal aqui. São os desbravadores do terreno, aqueles que resistiram. Tomaram pancada pra caramba, ideológica, né? Tomaram muita pancada, mas resistiram. A função deles era essa. Muitos foram até injustiçados, né? Do ponto de vista humano, foram injustiçados de fato. Mas vieram para isso. Eram espíritos que vieram preparados para isso. Tá? Então, com o tempo, nós vamos ver no Brasil uma modificação no sistema de ensinar religião para as pessoas. Novos veículos de comunicação saíram na frente. Quem saiu na frente com essa história? Os protestantes, com as igrejas eletrônicas ou igrejas midiáticas, como nós falamos hoje. Trouxemos essa ideia da onde? Da igreja na TV? Dos Estados Unidos. Quem é? Bom, não vou perguntar. Não, vou perguntar. Quem aqui tem mais de 50? Levanta a mão. Então vai lembrar do Jimmy Swaggart, do Rex Humbard na televisão de domingo de manhã, aqueles pastores, né, que falavam que eram internacionais. Essa ideia veio dos Estados Unidos, a igreja eletrônica. Entendam uma coisa, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, ok? Perdeu. Ficou desmoralizado. Qual foi uma das saídas dos Estados Unidos para reerguer a moral do povo americano? Religião. Os governos começaram a investir na propagação da religiosidade. E os Estados Unidos, o que prolifera é o protestantismo, então as igrejas começaram a usar a televisão como um veículo de comunicação para reerguer a moral do povo americano. E a ideia veio para cá. Quem foi o cara que absorveu essa ideia primeiro no Brasil? É o líder. Exatamente ele. Edir Macedo. Ele era um bandista, tá? Ele começou na Umbanda. Aqueles pastores de roupa branca que vocês veem, ele traz isso da Umbanda, tá? Ele era um bandista. Exatamente. Desencapetamento, guerra espiritual, essas coisas. Ele traz tudo isso da Umbanda. Então, ele percebeu que isso era um nicho, e aí nós tivemos as religiões por meio da televisão, sendo popularizadas. Então, você não precisava mais sair da sua casa para se converter. Você em casa, no conforto do seu lar, era abençoado, fazia a sua conversão, fazia a sua adoração, e aí essas igrejas começaram a crescer. A questão é que religião virou produto de supermercado, né? Nós começamos a criar o quê? O mercado da fé. Veja bem, isso acaba se tornando um problema. Por quê? A forma, na verdade, assim, os conceitos eram os mesmos, gente, não mudou nada. Os mesmos dogmas, a mesma perseguição às religiões de matriz africana, mesma coisa. Só que agora num veículo de comunicação nacional. O que rendeu muito processo, né? Porque hoje você já não pode mais falar mal dessas religiões. Aliás, a Record teve que se retratar e dar espaço para os movimentos africanistas se manifestarem, né? Porque eles perderam o processo. Isso é uma grande conquista para a sociedade. Por quê? Por causa da diversidade religiosa, né, gente? Religião tem para o gosto de todo mundo. Religião é perfil. Quantas pessoas a gente leva ao centro espiritual e fala, legal, vocês fazem bem, mas a minha praia não é aqui. Não gostei. Eu gosto de um negócio mais barulhento. Uma coisa um pouco mais... Quem trabalha, ou já trabalhou em desobsessão.
já viu espíritos vindo, né, para falar. Quantos espíritos você já viu falar, nossa, vocês são meio parados aqui, né? Tudo muito calmo, não estou acostumado com isso não. Meu negócio é bebida, é um samba. Não dá para tocar uma música aí, não. Porque os Paranauê deles são outros, né? Se baixar em outros lugares, provavelmente pode ter isso como forma de acolhê-los. A função da casa espírita, logicamente, que não é essa, né? Então, há perfil para todo mundo, inclusive do outro lado, tá? A gente não pode achar que até do outro lado não funciona, não. Então, já falei, novo do mesmo. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Que casa é essa? É o Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier, Pedro Leopoldo, Minas, até a réplica da casa que sobrou, né? Que fizeram. Né? Então, o centro espírita, olha, enquanto as igrejas protestantes estavam se modernizando pela televisão, os centros espíritas estavam paradinhos. Nós tivemos grandes oportunidades de ter, inclusive, concessões de rádio FM, mas o movimento espírita não conseguiu se organizar para isso. Primeiro porque o espírita tem escorpião no bolso. Falou do dinheiro para o espírita, ó, corre. Um abraço. É um negócio absurdo, sabe? Você fala. Eu me lembro de nós fomos dar aula no centro uma vez, não vou dizer o nome, por favor, mas você dava aula, estava chovendo, você dava aula, você tinha que ficar andando, porque as goteiras iam caindo assim, né? E aí no final o dirigente falou, pessoal, oi? Não foi aqui não. Eu me lembro do expositor, ele ficava assim, aí ele ficava assim, depois ele ia pra lá, e parece que a goteira ia perseguindo, era o espírito da goteira, ia perseguindo, o obsessor da goteira, ia perseguindo ele. E aí no final o dirigente falou, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer uma reunião agora, que nós precisamos informar o técnico do centro, porque daqui a pouco a gente vai fazer aula na piscina, muito mais, né? Sabe? Ó, tinha acho que 80 alunos na sala. Pergunta quantos ficaram? 5. E o dirigente só ia pedir R$5 de cada um para comprar umas coisinhas, umas telinhas velhas lá para fazer um remédio. Ó, pessoal, se pirulitou. Essa é a nossa fama, gente. Desculpa, mas é verdade. Tem escorpião no bolso. A nossa característica como um país místico é justamente por causa dessa mistura de religiosidade. Hoje, se você olhar o Brasil, em termos de religião, não dá para você mensurar. Gente, ó, só na Índia, se você olhar hoje, são mais de 5 milhões. Só que tem um problema. Nunca se teve tanta religião no mundo e o mundo nunca precisou tanto de espiritualidade como precisa hoje. Sabe, parece que é assim. Criam-se novas ideias, novas formas de levar a religiosidade para as pessoas, e as pessoas cada vez mais precisando, parece que vai fugindo, assim, sabe? Não se adapta. Não se adapta por quê? Qual é o problema? Porque nós estamos acostumados a um tipo de religião, que é a chamada religião de conversão por meio da pregação. É um cara aqui na frente, falando o tempo todo, acabou, vai todo mundo para casa, um abraço, tchau. Passava uma cestinha, encheu, não encheu, tchau. E aquela coisa da imposição. O dogma, o que não se sabe não se responde, só, ó, mistério de Deus não... Lembro muito de uma pessoa que foi aluna lá na nossa casa e foi durante 12 anos testemunha de Jeová. E sempre questionadora. Um dia acho que ela deve ter perturbado tanto o pastor que já não aguentava mais. Né? Porque sempre tem, né? Aquele aluno que não se satisfaz com nenhum tipo de resposta, mesmo quando dentro de uma racionalidade é da pessoa. Acho que o pastor não aguentava mais. Mas pastor, por que Jesus não revelou tal coisa para mim? Por quê? Porque se Jesus não te revelou é porque ele não te ama. Ela falou, estou 12 anos aqui nesse negócio e ele ainda não me ama. Falou, desculpa, mas isso aqui não é para mim. Foi embora. Ele deve ter ficado muito satisfeito, falou, uma ovelha a mais, uma ovelha a menos, né? Perdeu para o Satanás, né? Mas enfim, vamos lá. Então, o nosso projeto espiritual, ele está estruturado em cima do quê? Desse caldo místico. Tá
catolicismo, africanismo, protestantismo, e hoje você tem uma vertente muito grande. Hoje nós temos as religiões do Oriente, religiões japonesas, enfim, uma série de religiões que o Brasil se beneficia disso espiritualmente falando. E, segundo aquilo que a gente conhece da literatura, o Brasil como proposta de ser o coração do mundo pátria do Evangelho. Só que tem um detalhe muito interessante aí, gente. Nós devemos a essas três, claro, não somente a essas três figuras, tá? Mas esses três aqui foram emblemáticos no desenvolvimento do Espiritismo como uma proposta de transformação efetiva, não só no campo da oratória. Bezerra de Menezes sofreu muito na Federação Espírita Brasileira, porque ele é um dos patrocinadores do Espiritismo evangélico, da proposta religiosa do Espiritismo. Teve embates dentro da federação, existiam os chamados científicos, que eram os positivistas, os republicanos, que debatiam com ele, não, para com essa história de religião. Até hoje existem alguns grupos dentro do movimento espírita que não aceitam esse aspecto religioso do Espiritismo. E aí vem na sequência o Chico, que foi, não tem o que falar, né? Agora concurso, não tem o que falar desse cara. O Chico não é o número 1, o Chico foi o único. Acabou, não tem numeração do cara. O trabalho que ele fez, com toda aquela característica franciscana, sabe, de desprendimento total, é o tipo do cara que veio, eu só vim aqui para dar um recado, gente. Eu não quero nada, eu não quero carro, não quero casa, eu só vim aqui dar um recado para vocês. Eu estou indo embora. E o cara foi e tchau. E foi no dia que o Brasil estava feliz, não foi isso? A Copa, né? E na sequência nós tivemos o trabalho do Edgar Armond. Então, o que acontece? Você tem o Bezerra no aspecto religioso, o Chico, que abraçou, na verdade, se você pega a literatura dele, a literatura do Chico aborda os três aspectos da doutrina. A ciência, a religião e a filosofia. Mas a característica marcante do Chico é a religiosa. Não religiosa do ponto de vista dogmático, gente, é da religiosidade. Espiritualidade. Você entendeu? É o do fazer. O Chico não falava, ele fazia diferente. As pessoas chegavam lá para ele na maior arrogância do mundo. Eu lembro de um episódio de um médico na federação, que era contemporâneo do Armond, era um casca de ferida, o doutor Arilex, cri pra caramba, arrumava pelo em ovo. Pegou a obra do André Luiz, Missionários da Luz. Ele está falando aqui de hormônios espirituais, isso não existe. Hormônio é uma coisa física. Mas aquilo ali era só uma forma de falar. Era só uma expressão, olha, para se fazer entender. Ele não está dizendo que no mundo espiritual existe hormônio. Aí já montou uma comissão e foram lá para pegar o Chico. Não, tem vários erros aqui e tal. E acharam que o Chico ia entrar num debate. Quando chegaram lá, foram recebidos? Foram. Olha, seu Chico, nós o respeitamos muito, sua mediunidade é muito boa, mas tem umas coisas aqui na obra do André Luiz que a gente queria... O Chico falou assim, pois não, o André Luiz já me avisou que vocês estavam chegando, e ele mandou um recado para vocês. Tudo que estiver fora do que disse Kardec, vocês podem jogar, rasgar e jogar fora. Acabou a conversa ali. Não teve debate. O pessoal ficou, ele desmontou, recebeu todo mundo, muito bem, tal. Olha, o André Luiz dá esse recado. Se alguma coisa que ele escreveu estiver fora do que disse Kardec, pode rasgar e jogar fora. Pô, o senhor não quer nem conversar? Não, esquece isso. Fique com Kardec. Voltaram, como diziam os paulistas lá, enfiou a viola no saco, voltou, ainda escreveu no jornal, que homem humilde, reconheceu a sua pequenez. Sério? Que a empáfia é tão grande que não souberam nem entender o recado que ele deu. Acha que um espírito desse quilate ia entrar em debate, em esgrima intelectual com alguém? Não tem necessidade de provar nada. Se tem alguma coisa no livro e você não concorda, tá bom. É só não concordar. Você não é obrigado. Só que o movimento espírita não é assim, tá, gente? O movimento espírita, quando pega uma obra e vê uma coisa e fala,
O quê? Isso aqui é um absurdo. Eles querem acabar com a pessoa. Eles não dão o direito da pessoa pensar daquele jeito, ainda que a pessoa esteja errada. No Espiritismo não existem verdades. O próprio Espiritismo fala, Kardec diz assim, se o Espiritismo em algum ponto discordar da ciência, deixa aquele ponto e siga a ciência. Gente, é simples. Mas as pessoas querem criar o quê? Uma polêmica, um desgaste desnecessário. E aí você vê pessoas criando lives para falar, estamos aqui para derrubar tal teoria. Você fala, caraca, mano, não tem... Cara, em vez de ele construir um projeto, não, ele quer destruir o trabalho do outro. Ele não quer dar o direito do outro de errar. Você tem certeza disso? Ele fala, cara, não sei, mas eu cheguei a essa conclusão. Se eu tiver errado, o tempo vai dizer. Ou me mostra que isso aqui está errado, que eu volto, né? Eu falo, fulano, eu falei isso aqui, mas está errado. Eu achava que era isso, mas agora não é. Eu percebi, me falaram há 20 anos atrás que beber café demais acontecia assim, assim, assim. Agora me falaram, a ciência hoje fala que se você beber café assim, 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 você vai ter isso. Me falaram que se eu beber vinho demais, não ia dar certo. Hoje fala que uma taça de vinho por dia, minha sogra adorou isso aí. Uma taça de vinho por dia é bom pro coração. E me falaram que comer ovo demais faz um mal danado. Hoje, ovo é o alimento mais... 10? Você pode comer o que você quiser por dia. Não é? Então, assim, as pessoas não dão o direito da gente de errar. Elas querem te massacrar. E o movimento espírita não tem piedade, tá? O movimento espírita não tem piedade. Não é diferente dos outros movimentos, não. Por isso que esse cara aqui, o Armon, fez toda a diferença. Por quê? Porque ele buscou o quê? Ele falou, olha, está se criando muito debate. É preocupação com mediunidade, com fenômeno e tal. Se nós não entendermos o Evangelho como proposta de iniciação... Gente, essa foi a grande sacada do Edgar Armon. Ele falou, precisamos ir pela pedagogia, criar um movimento educacional onde as pessoas entendam que Evangelho é manual de instrução da vida, mas não é para ficar aberto em casa, bonitinho em cima da mesa. É para a gente pegar aquilo ali e começar a praticar, é fazer. Por isso ele foi buscar no Oriente, nas religiões orientais, o quê? A forma. Ele falou, olha, os orientais entendem o que é iniciação. Iniciação espiritual é você fazer. Só que para você fazer, você precisa do quê? De uma estrutura, de um programa, para você começar a elaborar. Essa foi a grande sacada do Edgar Armon. Ninguém no movimento espírita entendeu isso. Ninguém. Quando ele surge com a ideia, o que aconteceu? O pessoal sentou o sarrafo nele. Por quê? Porque ia mexer com uma situação, com uma zona de conforto dos espíritas. É gostoso vir aqui, falar da reencarnação, vamos medir o perispírito do camarão, vamos ver da reencarnação dos animais, vamos falar... É bonito, é gostoso esses... Oi? Tomar um passe, eu saio daqui já, né, o Papa passa, ele só vem, não sei se tomar passe, ele não quer mais saber de nada, para ele está tudo bom. Não, vamos criar um movimento onde as pessoas entendam a importância de se pegar um programa e colocar ele em prática, porque senão o Espiritismo não vai alcançar a sua finalidade, que é transformar a vida das pessoas. E a grande sacada do Edgar Armon foi a escola de aprendizes do Evangelho. Então, gente, o que o Armon, qual foi a ideia do comandante? Ele falou, a gente precisa trazer uma coisa em que as pessoas entendam o que elas precisam fazer o passo a passo. E aqui entra uma questão que eu sempre falo, que é o seguinte, quando você fala de pedagogia espírita, presta atenção, nós tivemos várias propostas, isso começou com o Eurípides Barçanufo, depois veio o Herculano Pires, e hoje você tem um grupo de pedagogos espíritas. Sinceramente, é chovendo molhado. Por quê? Porque é a parte intelectual, continua sendo só a parte intelectual da doutrina. Pedagogia espírita é escola de aprendiz do Evangelho. Por quê? Porque ela tem o quê? O instrumento, as ferramentas para você fazer o negócio acontecer em você. Chegar aqui para ficar dando aula, gente, é fazer o mesmo que fazia os antigos.
É diferente iniciação espírita de uma palestra espírita. O que eu estou fazendo aqui é uma palestra espírita. É informação. Iniciação é fazer. O Aristóteles, o filósofo Aristóteles, 300 e pouco antes de Cristo, dizia o seguinte, que as pessoas buscavam as escolas de iniciação para fazer e não para estudar. Para fazer alguma coisa, promover uma transformação na sua vida. Então, o curso básico de Espiritismo tem uma finalidade, que é a parte técnica, que é a parte da instrução, é uma preparação. Mas a escola de aprendizes do Evangelho é a pedagogia espírita e a base moral do Espiritismo é o Evangelho. Isso Kardec já deixou claro. A moral do Espiritismo está no Evangelho. Então o que o Armon fez? Ele pegou a ideia dos orientais, associando ao Evangelho, que o compromisso do Armon era com Jesus. A gente esquece de que, isso o Chico falava, se tirar Jesus do Espiritismo, tchau, acabou. Acabou por quê? Porque vai se tornar uma doutrina metafísica. Vai continuar sendo só fenômeno. Porque o fenômeno é uma coisa muito interessante de se ver. Aliás, está cada vez mais raro o fenômeno mediúnico, aquele muito ostensivo, de manifestação de materializações, essas coisas. Você tem alguma coisinha muito... Você tem aquela senhora lá em Votuporanga, a dona Edelarzil, que é a médium do algodão, já ouviram falar? Nós fomos lá para ver o fenômeno. É um negócio impressionante. É impressionante. Não, é impressionante. O que aquela mulher faz, você não existe na literatura do mundo. Tentaram desacreditar ela, o padre Quevedo foi lá, falou um monte de besteira, não provou absolutamente nada, falou que as coisas que ela tira do ânus. Só você olhar a entrevista dele. Gente, ela tira peça de caminhão do algodão. Ela tira osso. Roda de bicicleta. O trabalho dela, ela deve ter sido uma dessas médiums do passado que mexeu muito com magia, né? Porque senão ela não teria essa afinidade com... É um negócio absurdo. Gente, e a vibração, eu posso falar porque assim, nós fomos já umas 8 vezes. Você entra naquele lugar, é uma paz, você fala assim, nossa, eu vou chegar aqui, vai estar aquela vibração pesada. Não. E as coisas que saem, estão todas relacionadas, para mim foi assim. E eu fiquei muito impressionado com uma mulher que estava na minha frente e saiu um par de tênis. Aí o filho dela perguntou para a mulher, você sabe o que significa esse par de tênis? Ela falou, sei, isso aqui é do ex-namorado dele. Estava perdido em casa e sumiu. Uma das pessoas que foi comigo, saiu uma peça íntima dele que uma namorada tinha roubado para fazer trabalho para ele. É umas coisas assim, ela desmancha o processo. É tudo magia que foi feita? Não. Ela também, os espíritos ali materializam coisas do nosso pensamento, do nosso dia a dia, sabe, o estresse. Então vem sempre num símbolo de algum objeto que eles explicam lá o que quer dizer. O fenômeno é autêntico. Tá? Não tem o que questionar mesmo porque o tanque fica aberto lá, você pode entrar dentro do tanque, bater, fazer o que você quiser, entrar de baixo. Não, esquece. O meu chefe foi comigo do colégio que eu trabalho e a filha dele não sai de hospital. Quando ele passou o nome da filha, saiu um vidro de remédio. Ela virou e falou assim, essa menina não sai de hospital, né? Eu tive um problema. Um ano retrasado, eu estava numa sessão mediúnica e um espírito virou para mim e falou assim, eu vou acabar com o seu projeto de pesquisa, vou tirar de você aquilo que é mais importante para a sua pesquisa. E dali para frente eu comecei a ter uma conjuntivite e ficou crônica. Era uma coisa absurda, eu ficava, era uma coisa terrível. Aí eu fui lá, sem falar nada, você não precisa falar nada, você só coloca o nome lá na sacolinha lá do algodão. Materializou, para o meu caso de saúde, materializou uma caixinha de óculos com terra de cemitério dentro. E de lá para cá não tinha mais nada no outro. Acabou. Votuporanga, é longe, né? É longe.
Isso. Aqui em Santos tem o Jadir, da TV Unisanta, se não me engano. Não, tem um programa dele no YouTube que ele foi também, Fronteiras da Ciência. Ele foi também. Tem no programa dele, tem dois programas dele. Tem. É. Cuidado com as excursões. Lá eles vão parar. Ah, tá. É porque lá eles vão parar. Eles estão reduzindo excursões. É assim, quem vai... Gente, não estou fazendo propaganda, não. Eu só estou falando da... Quem quiser ir, veja bem, vocês vão ver coisa errada lá, tá? Não vai com a cabeça... Vocês vão ver pessoas que se aproveitam da oportunidade, que vendem sacola de algodão. O algodão é comprado, não é de graça. Se tem que chegar lá, você tem que comprar. Tá? Mas vocês vão encontrar pessoas, por exemplo, que passaram num grupo de 50 pessoas e vendeu. Falou, eu estou indo para lá, você quer que faça uma sacola para você? Então, vocês vão encontrar pessoas na sua frente lá passando 200 sacolas. Não é para ele, claro que não. Então, mas ela já fala, se você vem aqui para ficar vendo o que está errado, ela não tem como controlar, ela é sozinha, ela e 2 filhos que tomam conta daquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o fenômeno é o quê? Então, esse ponto da mediunidade, por que eu quis ressaltar isso? Porque é um ponto da mediunidade que vai acabar. As pessoas estão preocupadas. O engraçado é que primeiro ela faz uma palestra, tá? De 15 minutinhos, igual as nossas projeções. Ela fala, não adianta você vir aqui pedir as coisas e continuar sendo um canalha que você é lá fora. Não adianta. Você está vindo fazer o quê? Você acha que os espíritos são bobos? Não vai resolver seu problema. Você vai sair daqui, vai materializar, mas vai chegar em casa e os seus problemas vão continuar do mesmo jeito, porque você não mudou. Então você percebe que ela tem um apelo já nesse ponto, né? Ela já está bem idosa, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar. Mas o que acontece? Esses fenômenos, eles são raríssimos de acontecer. E vai chegar uma hora, pelo menos é o que eu penso, que eles não serão mais necessários. Gente, isso é uma opinião particular, me deem o direito de errar, não me sacrifiquem. Tá? Eu penso que eles vão deixar de existir durante um tempo porque a humanidade precisa aproveitar o legado espiritual que recebeu. E a proposta do comandante com a Escola de Aprendiz do Evangelho é isso. É justamente pegar, para você não precisar dessas situações para resolver problemas da sua vida, porque acaba sendo só um lenitivo. Então, ou seja, a saída é sempre qual? É uma só, é aquela que é a mais difícil. Gente, não tem coisa fácil. Se alguém oferecer facilidade espiritual, corre. Não existe. Como dizia meu pai, não existe almoço grátis. Tudo na vida tem um preço. Não adianta os espíritos verem. Quantas vezes a gente vem no centro e sai daqui extremamente aliviado. Então, gente, parece que arrancaram com a mão. Mas aí eu chego em casa, não mudei absolutamente nada. Continuo fazendo as mesmas coisas. Então, o Armon, ele teve essa visão. Ele falou assim, em vez de eu ficar aqui na frente falando, ensinando, olha assim, tal, bonito, lindo, maravilhoso, todo mundo vai embora, elogia, fala, nossa, que palestra maravilhosa. O que ele falou? Eu não sei, mas ele falou bastante coisa legal. O cara é bom. Ele vendeu o peixe dele. Mas só a quarta-feira que vem eu vou perguntar o que precisa aprender. Então, veja bem, na construção histórica, o livro tem muito mais informações do que eu passei aqui, lógico, mas na construção histórica, veja bem, o que o Armon entendeu? Ele olhou para trás e viu toda essa história, ele falou, olha, nós temos a chance de continuar cometendo os mesmos, ele usa uma expressão muito forte, num dos livros dele, acho que é o Na Semeadura 2 ou 3, ele falou assim, nós podemos cometer os mesmos erros das religiões falidas. Falida por quê? Falida no sentido de não oferecer uma proposta dinâmica de transformação e ficar só na conversinha. Né? Então, quando ele funda as escolas e os cursos, depois disso, começa na década de 40, a escola surge em 50, mas antes ele já tinha criado vários cursos, as outras religiões começaram a fazer a mesma coisa. Aí você tem as escolas de evangelho dentro das igrejas protestantes, os cursos. Isso aí começou a proliferar no mundo.
Mas a gente não pode esquecer, isso aqui tudo começou com ele. Ele é o pioneiro nessa área. Ele ensinou a gente a pegar o evangelho e fazer o quê? Montar um programa de estudos e ferramentas para se fazer aquilo, colocar em prática. Isso se chama iniciação. Fazer. Não ler, não só estudar. Ler, estudar é essencial e importante para a gente se estruturar, sim. Mas se você não tiver um quadro, um programa de ação, não adianta nada. Do jeito que você entrou no centro, você sai. A gente costuma vir para o centro, o que a gente faz? A gente pega o chifrinho e põe no armário, aí veste a asinha de anjo. Aí todo mundo aqui se dá bem. Aí vai embora, deixa eu tirar minha asinha, voltar com o meu chifrinho e vou para a rua. Ou tinha um amigo meu que dizia assim, a gente vem no centro beber água limpa, lá fora beber água suja. Volta a beber água limpa, vai lá beber água suja. Uma hora vai dar ruim isso aí. Por quê? Uma hora o remédio não faz mais efeito. É o que o Mário colocou, o cara só vem para tomar passe. Chega uma hora que o passe não tem mais efeito, gente. Se passe, vocês acham que o passe cura? Cura ou não? Cura? Se eu falar para vocês que não cura. Se o passe curasse as pessoas, os hospitais estariam vazios. Isso aqui, ó, não ia dar nem pro cheiro. A função do passe não é curar ninguém. Essa não é a função do passe. A função do... Ele pode até curar. Mas existe uma outra circunstância que está envolvida ali. Mérito, intervenção divina, de espíritos que têm moral para chegar e falar, vamos dar um alívio aí porque ele precisa. Tá. Mas curar todo mundo? Não existe isso, gente. A função do passe, ela é funcionar como um pronto-socorro, é o curativo. Por quê? Ela vai fazer em você o quê? Vai limpar você, que antes você não conseguia ver. Sabe aquela história do cara, o cara que fala, pô, estou desempregado há tanto tempo, fui lá no centro, na semana seguinte arrumei um emprego. Foi o centro que te deu emprego? Não! Senão a gente já tinha arrumado emprego para todo mundo que era desempregado. O centro, o que ele fez? Ele começou a limpar o vidro, estava todo embaçado na sua frente, sabe? Tirou uns galhos, uns obstáculos, vamos limpar isso aqui, cara. E do nada você foi convidado, você passou por um lugar, alguém te chamou. Por quê? Os espíritos foram lá e limparam. Mas você fez alguma coisa. Então o centro espírita não é agência de emprego, não é hospital para curar todo mundo. Ele é um hospital escola. Ele alivia a sua dor, ele pode te ajudar em muitas circunstâncias e ajuda muito, mas a função do centro espírita é educar a alma, porque senão a gente vai fazer o quê? Repetir a mesma fórmula das antigas religiões. Lindo, maravilhoso discurso, a missa, que bonito, tá. O que isso mudou na sua vida? Nada. Eu continuo sendo a mesma besta quadrada de sempre. O mesmo ignorante, o mesmo cara, um ignorante dentro de casa, maltrata todo mundo, maltrata o funcionário. A gente chegou num ponto no movimento, quando a pessoa fala assim, você conheceu o fulano? Eu conheci, ele é espírita. Eu falo, meu Deus, eu não sei se é bom ou se é ruim isso. Porque, sabe, é tanta decepção. O Armon percebeu essa situação. Se nós continuarmos sem um programa didático, pedagógico, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos continuar só falando de espiritismo, que bonito, falando de reencarnação, vendo o espírito se manifestar, né? O espírito sofredor, estou sofrendo, tal. Meu irmão, vá para a luz, sabe? Aí vem lá o coitadinho, né? Aí o obsessor dele incorpora no médio, a gente fica assim, poxa, deixa o cara falar, vocês acham que o problema sou eu? Você sabe quem é o fulano? Né? Você sabe quem é o Mário? O Mário não é esse cara bonzinho, não. Tá lá o obsessor. Aí o obsessor dele começa a falar, o Mário é um estelionatário. Eu só tô brincando, tá, gente? Amanhã, né, aparece no trevo da aliança, Mário do Sinfonia Fraterna é estelionatário, segundo o palestrante Edelso Júnior e tal. Né? Porque ele é isso, ele fez aquilo, ele vai... Nossa, mas o cara, ele tá com uma carinha tão boa dentro do centro. Tá? Pois é. Por isso que o obsessor não sai. Fala, nossa, esse sempre é fraco. Esse passe é fraco.
Aí você tem que tomar o passe do Paijucá. Conhece o passe do Paijucá? Uma cidade do interior, o pessoal só vinha... Oi? É. O passe do Paijucá, o que é? Olha, a gente está com um problema aqui no centro, porque o pessoal aqui só vem para tomar passe, não assiste a preleção, né? A instrução ninguém quer saber, o povo entra, toma passe e se pirulita do centro. Aí apareceu um tal de Paijucá lá, né? Pra gente encerrar aqui. Apareceu um tal de Paijucá. O Paijucá entrou na salinha e falou, agora eu vou dar passe em todo mundo. O que ele fazia? O cara sentava e ele falava, fecha os olhos e pensa em Jesus. E pá, pá, 2 tapas na cara e falou, pronto, pode ir embora. Ninguém mais queria tomar passe, o pessoal começou a ficar na palestra. Então, às vezes a gente vai colocar um Paijucá dentro do centro, entendeu? Pessoal, satisfação de estar aqui, rever os amigos, estar com todos vocês. O livro está aí à disposição, lembrando que a renda do livro é toda revertida lá para a nossa casa. Fiquem à vontade e muito obrigado pela participação. Obrigado.